Tudo bom, pessoal? Estamos aí com mais um programa, né, do nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre o divórcio, aspectos práticos, emocionais e jurídicos. Estamos aqui com as duas sócias fundadoras, né, do escritório Ribeiro Tavares. É um escritório 100% na área de família. Ele é exclusivo na área de família aqui em Londrina. Acredito que é o único que faça isso, né, que se dedica exclusivamente para pessoas que têm problema em divórcio, partilha de bens, sucessões, tudo que envolve direito de família. Estamos aqui com a doutora Elisângela Sócio Ribeiro e a doutora Juliana Tavares. Tudo bom, doutora Juliana? Bom dia, André, tudo bem? Uma honra estar aqui no seu podcast, viu? Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço e muito. Tudo bom, doutora Elisângela? Olá, André, tudo bem? Agradeço o convite. Que delícia a gente bater esse papo aqui, poder prestar algum tipo de esclarecimento para as pessoas, né? Muito útil o seu podcast, obrigada pelo convite. Gente, eu não falei sobre o convite, né? Quando eu convidei inicialmente a doutora Elisângela, depois, lógico, a sócia, né? Porque acrescenta muito mais, porque são 45 anos acumulados as duas de experiência na área de família. Tá com vários cursos, tudo, não vou falar o currículo que não ia ter o Judicast hoje. Porém, gente, quando vocês aceitaram o convite, eu me senti lisonjeado. Eu sei que a agenda de vocês é extremamente, né, aglomerada, né, concorrida, e vocês cederam espaço, né? E estamos aqui, eu estou muito feliz mesmo. E, gente, sigam depois a Elisângela e a doutora Juliana vai falar o Instagram, né, delas, né, para vocês seguirem, porque é o conselho que eu sigo, né, e inclusive indico para a área de família, que é uma área que eu não faço, e estou muito feliz com o convite, né. Então vamos lá, doutor, para as duas, né, a resposta, né, sempre as respostas são direcionadas às duas. O casamento acaba, e daí? É realmente o fim mesmo? Esse é o primeiro questionamento que eu faço. Bom, acaba aquele relacionamento conjugal, né? Mas aí começa você pensar em estruturar a vida da família dali para frente, né? Porque acabou o relacionamento conjugal, se tem filhos principalmente. Se não tem, a gente vai ter que analisar a questão patrimonial. Mas se tem filhos, nós precisamos pensar. Era uma única família, vivíamos juntos, e agora? Agora vai se formar duas famílias, que a gente fala, biparte a família, né? Então, eu vou ter que pensar, vai ter um lar com o pai e os filhos, um lar com a mãe e os filhos. Como que a gente vai conviver? Como vai ser a guarda? Como vai ser a questão financeira dessa família? E há patrimônios, então, tudo isso a gente precisa pensar a partir de um divórcio, não é, Juliana? A gente costuma dizer que não tem curso de divórcio, né? Tem curso de casamento. De divórcio ninguém faz. Ninguém casa, né? Ninguém casa para separar, isso é fato, né? Mas o casamento, André, nasceu para morrer. Porque ou ele vai acabar no divórcio, ou ele vai acabar na morte. E, infelizmente, é um contrato que vai acabar. Então, tem que estar preparada, né? E, no começo, a gente brincava que nós éramos advogadas do fim do amor. Mas hoje, a gente enxerga que nós somos as advogadas do recomeço. Porque existe vida depois do divórcio, né? E a gente bate nessa tecla o tempo todo. A sua vida vai começar de novo, porque é uma nova vida, como a doutora Elisângela falou. É uma nova estrutura, você vai ter que reaprender a viver agora sem aquele companheiro. É um novo núcleo familiar, mas sem perder o vínculo com o anterior, porque pai e mãe são para sempre. Então, é uma estrutura que tem que ser repensada, sim. Por isso que o nosso escritório tem esse foco nesse atendimento mais humanizado, porque a gente entende que a necessidade daquele que chega ou daquela que chega no nosso escritório não é só jurídica, é emocional e, às vezes, mais emocional do que jurídica. Né? É verdade, é verdade. Então, só para dar uma esclarecida, né? Eu fui num colóquio, num curso de Direito de Família, coincidentemente, e eu acho que é uma matéria relativamente nova, só uma curiosidade minha mesmo, doutora. O divórcio extrajudicial hoje é uma realidade, né? Ah, sim, isso. Então vamos pensar que então o casamento acabou e a gente então tem que procurar regularizar essa nova situação, não é? Sim. A gente disse, então começa uma nova fase. O que eu faço? Então você tem que procurar um advogado especialista em direito de família. Porque como a Juliana colocou, às vezes o advogado que não atua no direito de família, ele nem acompanha toda a atualização. Como o direito de família muda todos os dias, não é? Se a gente for
pensar bem, não é? Então, o que eu preciso? Primeira coisa, procurar um advogado para esclarecer. Por quê? Com base na sua situação, você vai poder, então, escolher as formas de eu resolver o que eu tenho que resolver a partir do divórcio. Então, eu posso fazer um divórcio extrajudicial? Eu posso. De quando? Quando não há menores envolvidos e quando é de uma forma consensual. Hoje em dia, eu já posso fazer divórcio com crianças que tenham, mesmo tendo filho? Posso, desde que eu tenha resolvido as questões das crianças anteriormente. Porque as questões das crianças eu não posso resolver lá no cartório. Eu não posso resolver questão de guarda, de alimentos de criança, de convivência, no cartório. Sim. Então, eu teria que resolver isso lá na vara da família. E depois, resolvido isso, eu posso ir lá no cartório, então, e fazer meu divórcio? Daí sim. Daí você poderia. Tá, eu preciso ter briga no divórcio já? Não. Porque para ter divórcio, como eu disse, extrajudicial, teria que ser consensual. Então, aí eu já disse, né? Peraí, tem como eu divorciar de forma litigiosa, ou seja, brigando, né, realmente, ou de forma consensual. Né? Existe mediação para resolver processo de família? Muito, né? Eu posso antes... Então, peraí. Eu e meu marido, a gente entendeu que não dá mais para a gente ficar casados. Eu posso fazer uma mediação, né, para a gente resolver essas questões que eu preciso resolver, de partilha, de guarda, de convivência, e para depois, então, eu pensar em contratar um advogado, efetivamente, para poder protocolar isso, para homologar. Eu posso já contratar um advogado que vai intermediar isso, porque é engraçado. Às vezes as pessoas procuram a gente no escritório, falando, então... Eu e meu marido resolvemos que nós não queremos mais viver juntos, nosso casamento acabou. Se eu falar que já tem advogado de cara, às vezes, pro meu ex-marido, já começa. O ex-marido já começa a falar: peraí, então, gente, você quer brigar? Já vai atrás de um advogado também, né? Isso. E daí já começa o conflito. Mas não, o advogado pode vir, como a doutora Juliana colocou, para acolher essa família, para explicar o que precisa ser resolvido. E de uma forma muito consensual, muito pacífica, e acolhendo os interesses, ajudar esse casal a resolver, então, tudo que precisa ser resolvido. Né? Seguindo, gente, a estrutura, né, que a gente está... Eu acredito que você até respondeu bastante coisa, então eu vou perguntar especificamente para a Juliana as modalidades de divórcio, né, e não sei se a doutora agora, Elisângela, respondeu isso, né? Como não é a minha área, existe modalidade de divórcio? Qual é a consequência de cada modalidade, se existe modalidade diferente? De fato, tem 2 tipos de divórcio, ou consensual ou litigioso. Mas antes do divórcio, que a gente tem experimentado no nosso escritório, e isso tem sido uma surpresa bastante interessante, porque a gente vê que está chegando a informação para a população. As pessoas nos consultam antes de tomar a decisão do divórcio. E isso é muito importante. Porque no momento em que ela decide que talvez aquele relacionamento não vai dar certo, ela procura um advogado, né, para esclarecer quais seriam os direitos dela, como ela se organizar para, se um dia vier divorciar, e às vezes não divorcia, né? Não volta mais, volta o relacionamento e segue a vida. Porque às vezes uma outra coisa que está em dúvida e esclarece, e isso anda. Por exemplo, a gente tem questões que o casal estava querendo se divorciar por conta do regime de bens. E aí nós sugerimos a alteração de regime de bens durante o casamento. E eles continuaram casados. E deu tudo certo, né? Mas respondendo a sua pergunta, né? O divórcio pode ser de 2 formas. Pode ser consensual, como eles falou, ou seja, os dois entendem que não tem mais relação conjugal, eles querem se divorciar, acordam ali com relação a toda a parte patrimonial de partilha, filhos, guarda, alimentos, e isso pode ser feito, então, extrajudicialmente, se a lei permitir, se estiver dentro da situação que a lei permite, ou até mesmo para o judiciário, que é muito mais rápido. Porque, assim, é uma simples petição com 1 ou 2 advogados, tanto faz, e os dois de acordo leva só para homologação. Agora, naquelas situações em que não é possível o consenso, aí tem que ir para o litígio. Aí é uma situação mais demorada, porque vai passar por toda uma instrução processual, né? Aí começam realmente as brigas, as discussões, e vai ser levado para o judiciário decidir. Que não é o melhor. Não é melhor por quê? Porque o judiciário, ao decidir uma situação familiar, certamente ele não vai agradar nem A e nem B. Então, o nosso trabalho como advogado é sempre tentar mostrar o quanto é importante que as partes demonstrem o que elas querem, as suas necessidades, para tentar chegar num acordo. Mas quando isso não é possível, aí o judiciário está aí para resolver essa situação. Maravilha. Eu tenho uma experiência como advogado, porém não dessa área, né? E eu acredito que a área de vocês, a pergunta que eu vou fazer agora, é extremamente, emocionalmente falando,
né? O impacto emocional de vocês como advogada, vocês absorvem muito, porque, como a doutora Jana acabou de falar, né? Quando é litigioso, é extremamente doloroso, né, para todos, né? Qual é o aspecto emocional para todos, inclusive a absorção de vocês quanto a isso? Não dá para falar que a gente não se envolve, né? Não, eu acho complicado. Assim, quem advoga na área de direito de família, é difícil falar que a gente é zero, que a gente fica totalmente isento daquele conflito, né? Compra briga mesmo. Principalmente quando tem criança envolvido, né? Mas eu acho super importante nós, advogados, e cada vez mais é um exercício nosso lá no escritório, é entender que aquele problema não é nosso propriamente dito. Pessoal, né? Por quê? Porque se a gente envolve de uma forma muito pessoal dentro daquele conflito, às vezes até compromete a nossa atuação, né? Porque nós estamos ali para defender os interesses do cliente. Eu vejo que muitas vezes o advogado pega o problema para ele e quer resolver com base no seu interesse. Inclusive deixa de lado a questão jurídica daí, né? Peraí, o que o cliente quer? A gente precisa entender o que o cliente quer. Às vezes, analisando juridicamente falando, o cliente teria uma chance de ganhar no judiciário algo melhor do que aquilo que eu estou negociando. Mas é o interesse do cliente se envolver num litígio? Porque o litígio tem toda uma questão emocional. Cada vez que tem um ato processual que eu entro em contato com o meu cliente, quer queira ou quer não, aquela dor renova. Sim. Né? Não é assim? Eu estou me divorciando, daí tá lá com o advogado está tocando. Ele esquece um pouco daquele problema. Quando a gente entra em contato com o cliente, aquilo renova. Eu vejo cliente que fala para mim, a hora que eu vejo sua mensagem, eu já fico com dor no coração. Eu fico pensando, o que vem? Não é? Porque mexe de novo com todo o emocional dela. Né? Cliente, também outra coisa, advogado de família, a gente fala assim, a gente é psicólogo. Não, nós não somos psicólogos. Nós temos que compreender o ser humano, a gente tem que acolher o ser humano, temos que ter essa questão de acolhimento. Mas nós temos que direcionar ele para o profissional correto, quando a gente entende que o cliente está precisando realmente de um auxílio psicológico. Né? Dito isso, doutora, eu até vou falar para vocês todos que nos acompanhem, a necessidade da exclusividade que eu citei no início, de ser uma especialista em direito de família, que geralmente advogados que se aventuram acabam misturando o emocional com o profissional, e isso não é bom, né? E me esclareceu muito, né, porque é um aspecto que pode você se envolver, né, e não é bom. Né? E no caso, para as duas doutoras, o divórcio quando tem filhos, né, quais são os maiores problemas quanto aos filhos, a guarda, o que acontece quando tem os filhos? Né? Porque eu acredito que é a maior dor, porque o pai e mãe, né, o filho vai ter duas casas, é melhor uma guarda unilateral, uma guarda bilateral. Eu acho que a guarda é uma das questões que nós temos de grande litigiosidade. Eu querendo falar uma palavra aqui que enroscando. Mas antes de definir... As palavras difíceis, não é? A gente inventa, daí na hora dá uma gaguejada. Mas eu vejo que isso é uma questão, né? Mas também, muitas vezes, porque falta um pouco das pessoas, compreensão das pessoas do Instituto da Guarda, do Instituto da Convivência. Porque às vezes as pessoas misturam guarda e convivência e poder familiar também, precisamos colocar aqui. Só abrir uma brechinha. A guarda seria a divisão da responsabilidade, porque às vezes uma guarda unilateral, a pessoa pode abrir exceções em juízo, inclusive, não sei se é possível isso, de convivência. Sim, isso. Por isso, deixa eu separar. Quem tem a guarda tem uma situação. Tem responsabilidade exclusiva. Isso. É isso. Guarda lateral está sendo cuidado exclusivamente por um guardião, por um dos pais. Mas o outro, inclusive a lei diz muito claramente que o outro continua tendo o direito de convivência, que nós temos que pensar que o direito de convivência nem é dos pais exclusivamente, mas é da criança. A criança tem o direito de conviver com ambos os pais, com ambas as famílias extensas. Temos que pensar, a criança tem o direito de conviver com o vô, com o tio de ambas as famílias, primos. Tudo isso é importante para o desenvolvimento, para a formação dessa criança. Então, é direito dela o direito de convivência. Então, um tem a guarda unilateral, o outro tem o direito de convivência. Que nós chamávamos, inclusive, de visita, né? Acho que é importante falar isso, né? Visita, por que veio mudando essa terminologia? Porque visita dá a impressão daquela que vai lá, fica um pouquinho e sai. Não é isso. O que não tem a guarda tem o direito de participar, de ter contato, de formar vínculo, de ter afeto com essa criança. Tudo isso é importante. E depois nós temos a guarda compartilhada, que hoje em dia é a regra da nossa legislação, que é compartilhar decisões, compartilhar responsabilidades. Decisões
como escola, saúde, atividade extra. Tudo isso é importante que ambos decidam juntos. Isso é uma guarda compartilhada. Mas também, além de compartilhar essas decisões, cada vez mais nós temos tentado trazer a responsabilidade do cuidado também, né? Então, quem tem a guarda compartilhada, dentro da dinâmica daquela família, também deve participar cuidando, levando na escola, levando ao médico, colaborando com aquele que tem a residência, muitas vezes tem a residência fixada, não tem 2 residências, né? Tem uma só, um lar de referência. Então, tudo isso a gente tem que ser definido o que é guarda e o que é convivência. Então, peraí, a guarda vai ser unilateral? Como vai ser a convivência? A guarda vai ser compartilhada, ok, mas como vai ser a convivência também? Porque a criança precisa saber, inclusive para a criança é importante ela saber qual é a rotina dela. Alguns dias ela vai dormir com o pai, alguns dias vai dormir com a mãe. Como que vai ser isso, né? Então, tudo isso a gente precisa separar, guarda de convivência. O mais importante, né, mais importante não, mas assim, o que acontece geralmente, né, o mais dificultoso para nós, digamos assim, é a gente explicar e dar consciência àquele que está divorciando dessas questões todas, né? Para que entenda que, olha, o divórcio não vai tirar a sua parentalidade, que é o grande medo de muitos, né? Sim. E a grande vontade de outros. Não quero mais que seja pai. Não é assim que funciona. Vai ser pai para sempre. Então, fazer aquele que está se divorciando entender a importância de continuar participando da vida do filho, qual é o papel dele agora nessa nova modalidade de família. Então, essas são questões também bem tortuosas, às vezes, no nosso escritório, porque no momento de raiva, de briga, aquele pai e aquela mãe, lamentavelmente, não se preocupam em olhar para a criança. Eles estão preocupados na vingança, em separar patrimônio, né, na parte mais financeira. E pouco olham para os filhos. Então, eu acho que o advogado de família ele tem esse olhar mais para a criança, para explicar para o cliente, olha, peraí, não é bem assim, né? Vamos abrir mão disso daqui em prol do seu filho, vamos brigar mais por essa outra situação, porque seu filho precisa. Então, essa é uma questão bastante forte no nosso escritório. O que a gente tem tomado cuidado, eu acho que todo mundo que atua no direito de família precisa tomar cuidado, é não deixar a criança ser moeda de troca, sabe? Então, às vezes, usam as crianças para ameaçar a mãe. Às vezes, quando está querendo divorciar, fala, não, eu vou tirar sua guarda, você não tem dinheiro para manter essa criança vai ser minha. Não, não é assim que funciona. Não é com base em questões financeiras que o juiz vai resolver guarda e convivência. Então, a gente tem que... Então, por isso a importância de você consultar realmente um advogado, você compreender os seus direitos, né? Não ficar com medo. Criança não pode ser moeda de troca. Também tem algumas situações onde os pais usam a criança para poder conseguir a guarda. Também buscam ter a guarda por motivos que não são relevantes para a situação de definir guarda. Por exemplo, tem algumas situações que falam, não, eu quero a guarda lateral, porque quando eu for viajar, eu não preciso da autorização do outro pai. Vou mudar. Né? Quando eu for mudar de cidade, eu não preciso da autorização do outro pai. Isso não é real, porque também coloquei, né, na minha primeira fala aqui, essa questão do poder familiar, que é separado da guarda. Sabe, você estabelecer a guarda unilateral para um dos pais, não quer dizer que o outro perdeu o poder familiar. Continua a questão da parentalidade, né? Então, peraí, para mudar de cidade eu preciso de autorização do outro? Preciso. Para ir viajar fora do país? Preciso, né? Então, são coisas que a gente precisa separar. Eu acho que a partir do momento que a gente vai tirando esses mitos, essas questões culturais, fica mais fácil até da gente conseguir um acordo nessas questões tortuosas como guarda e convivência. Assim como a guarda compartilhada não diminui alimentos. Também. Que muitos acreditam, não vou pedir a guarda compartilhada, assim eu pago menos pensão. Não funciona assim. Entendi. Eu vou pegar um pedacinho da fala da doutora Elisângela, que o direito é da criança. E vou puxar a sardinha para o meu lado também, eu faço mais criminalista, né? Em uma audiência de custódia, doutores, tinha um cliente meu, né? Logo no início, o ilícito dele não foi tão grave, né? Uhum. E ele teve o direito de... ele não ficou detido, preso, ele saiu, porque o juiz decidiu ele sair pelo direito da criança ter convivência com o pai. Olha só. Então, é de extrema relevância, né? Agora eu vou fugir um pouquinho do tempo para a gente voltar. Eu sei que a doutora Elisângela, né, é presidente do IBFAM, né, Instituto Brasileiro de Direito de Família do Paraná, e também presidiu a OAB, presidiu a comissão de família, né, da OAB por 5 anos, e a doutora Juliana também presidiu, né, durante uma gestão toda a comissão de direito de família da OAB. Em relação a essa parte social, falando,
o que ajuda você a ser presidente hoje do IBFAM, né? E o que ajuda, o que vocês fizeram pelo direito de família, tudo, quando presidentes? Bom, então hoje em dia eu estou, né, presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro do Direito das Famílias, do Núcleo Londrina. Então o IBDFAM, ele é um instituto brasileiro, a gente já fala, é nacional isso. É o maior instituto, na verdade, de direito privado do mundo, né? Então, é uma coisa muito interessante. E daí tem os estados, né? Tem as suas diretorias de estado, faço parte também da diretoria do IBDFAM do estado, vou assumir agora na gestão que começa em outubro aí o secretariado desse instituto. E eu vejo por que ele é importante. O IBDFAM, ele participou e ele participa de tudo que é vinculado à atualização do direito de família. A fazer valer aquilo que está no mundo dos fatos do direito de família, virar muitas vezes lei, né? Como foi o caso da Emenda Constitucional 66, que o IBDFAM participou muito, que é a questão do divórcio direto, que a gente fala, né? Do divórcio não precisar, antes a gente precisava, para divorciar, estar separado de fato há 2 anos, ou ter uma separação judicial de 1 ano. Então, hoje em dia, não mais. Eu posso casar num dia, de repente me arrependo, no outro dia eu já posso me divorciar. Graças a essa emenda, graças a essa luta que o IBDFAM também veio junto, né? Então, são várias situações que... O que é esse instituto? O instituto busca, então, a atualização de quem trabalha no direito de família e buscar, então, fazer valer realmente essas famílias diferentes que nós temos hoje em dia. Antes, nós tínhamos apenas a união estável, o casamento formado por homem e mulher. Hoje em dia, não mais, né? Nós podemos ter casamentos de união estáveis formadas por 2 pessoas, né? Homoafetiva. Tudo isso graças a essas lutas de reconhecimento dessas famílias. A sociedade mudou, né? Se antes a sociedade considerava o casamento só entre homem e mulher, não é mais assim que funciona. Então, tudo isso graças ao quê? A esses institutos que estão aí para defender o direito das pessoas de conviver em família e de ter essas famílias reconhecidas. Então, a importância para mim de participar disso, né, desse instituto, eu vejo que é isso, né? A gente está sempre buscando atualização e buscando que os direitos das pessoas sejam reconhecidos. Né? Dentro da comissão de família, quando a gente começou aqui, por exemplo, eu quando entrei na comissão, eu fui não tinha comissão de direito de família, na verdade, aqui na OAB, quando em 2017, quando a gente então juntou uma turminha e resolvemos formar essa comissão. Juliana está desde o começo também, vários outros. Então, a partir disso, o que mudou o direito de família aqui em Londrina? Eu vejo principalmente a questão da atualização, da importância de nós estarmos atualizados, nós estarmos buscando conhecimento para melhor atender essas famílias. Porque atuar no direito de família é diferente. Né? Além da gente precisar estar atualizado, a gente precisa a gente conversa entre nós, a gente está cada vez mais buscando essa questão, peraí, nós advogamos nessa área, nós cuidamos de vidas, nós cuidamos de emoções, então vamos cada vez mais pensar nisso juntos. Então, quando eu encontro um colega que é a parte adversa, que é do IBDFAM ou é da Comissão de Direito de Família, isso facilita para nós, né? Não é que a gente vai estar trabalhando em prol não, é em prol da família, é em prol de ajudar essas pessoas realmente a resolver essas questões que elas têm, sem litígio, sem briga. Às vezes, muitas vezes, nós vamos para o litígio juntos também, mas tem um respeito, tem uma compreensão, é diferente. A pessoa entende o que é trabalhar nessa área e está atualizado, além de tudo, sabe? E as 2 doutoras, né, a doutora Juliana e a doutora Elisângela, estão há 4 anos juntas. Ambas ex-presidentes, né, da Comissão de Família da OAB, ela hoje, né, no Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? Com certeza, eu vou fazer uma pergunta, mas eu tenho a clareza que vai ser uma resposta positiva. Na atuação do dia a dia de vocês são exclusivos do direito de família. Vocês só fazem isso. E vocês terem participado, presidido a comissão, e hoje você ser atuante, isso aí com certeza vai ajudar muito no dia a dia de vocês, nos processos que vocês têm e os que vêm a ter, né? Na verdade, eu acho que o Instituto, o IBDFAM e a Comissão de Família mais ganhou conosco do que a gente com eles. Né? Porque nós, realmente, como eles já falou, não existia em Londrina, tanto que o núcleo estava amortecido, é eles que restaurou esse núcleo do IBDFAM, a Comissão de Direito de Família também não existia, né? Foi montado por esse grupo inicial encabeçado pela Elis, e começou-se um movimento para divulgar mais o direito de família. E qual era o nosso objetivo? E até hoje, que a comissão segue lindamente, trabalhando com muito afinco, com
muito estudo, né? Nós temos, inclusive, um grupo de estudos vinculados ao direito de família para isso. O objetivo é trazer conhecimento para os advogados, né? Trazer gente de fora para vir para Londrina divulgar o direito de família, porque o direito de família é muito contemporâneo, né? Se você pegar hoje, você é advogado criminalista, resolver fazer um divórcio, falar, não, está tudo na lei, não vai dar bom. Não mesmo. Porque não está na lei, né? O direito de família está na jurisprudência, está na doutrina, está nas novas posições, né? A vida, ela muda numa velocidade absurda, né? Então, hoje a gente já está falando de poliamor, de trisal. Então, assim, são muitas coisas que acontecem e as pessoas têm direitos. Não dá simplesmente para fechar os olhos e falar assim, vamos ver o que está na lei. Porque a lei não representa mais o direito de cada um naquele núcleo familiar, naquela posição nova, né? Então, a ideia, e foi o direito de família que nos uniu, né? Porque foi trabalhando com amor pelo direito de família que a gente se aproximou, se identificou, falou, não, vamos junto então que a gente está indo no caminho bom. Então, eu penso que é isso. A comissão hoje, nós fazemos parte da comissão ainda, hoje ela é encabeçada por outra advogada, e estamos lá trabalhando nesse sentido. Vamos fazer acontecer, por quê? Porque nós queremos divulgar o direito de família, queremos trazer conhecimento para quem trabalha no direito de família. E tem uma coisa muito interessante que uma advogada criminalista me falou um dia, ela falou assim, eu morro de inveja de vocês. Porque a gente, no criminal, um quer pegar o outro, não suporta o outro. E não, eu vejo vocês saindo juntas, viajando juntas, né? E a gente realmente tem é todo mundo amigo. Então, chega no nosso escritório, por exemplo, um processo, olha, eu estou sendo representado por tal advogado. Quando a gente vê que é dentro do das pessoas que a gente sabe que são estudiosos de direito de família, quantas vezes nós já dissemos, você está muito bem representado. Sim. Não, olha só, segue, conversa, vai adiante, porque não vale a pena a gente brigar aqui, você trocar de advogado por uma situação que não te atendeu, né? Doutora, eu sou muito abençoado por Deus nesse sentido. Inclusive, estou com 2 profissionais do melhor nível possível, né? Aqui de Londrina, no mínimo, acho. Uma vez me indicaram, que eu precisei, me indicaram na hora, Torino Elisângela, né? Mas quando você falou de network, né, entre vocês, advogados da família, eu tenho um network maravilhoso, inclusive vários convidados meus são criminalistas, né, que estiveram aqui, e eu tenho um network muito bom também, mas eu acredito que é uma exceção mesmo, porque o que a doutora Juliana expôs aqui agora, né? Mas vamos voltar para o tema. As 2 comissões maiores da OAB hoje em dia é Direito Criminal e Comissão de Direito das Famílias. Então, acho que são 2 áreas que estão aí, realmente buscando, né, se integrar, buscando conhecimento, porque as comissões são para isso também, sim, né? São para a gente poder fazer network, se conhecer e melhorar e estudar. Eu acredito muito que o aperfeiçoamento do advogado é o que a gente mais precisa. O advogado precisa estudar, o advogado precisa estar atualizado. E a gente leva uma má fama por péssimos profissionais, infelizmente, né? Mas vamos voltar ao roteiro. Dúvidas que eu tenho, sou advogado, mas não é porque eu sou advogado, o advogado, na verdade, tem que ter especialidade, o que vocês fazem é o correto, né? Advogado, aventureiros que pega qualquer coisa e acaba estragando tudo, a vida de um casal, de um divórcio, sei lá. Mas vamos falar agora especificamente sobre a partilha de bens, como funciona, dos tipos de regime de casamento e como funciona isso. Nós temos hoje 4 tipos de regimes de bens, né? Quando a pessoa vai se casar, se ela não quiser escolher, não quero pensar nisso, né? Ela vai casar pelo regime legal, que a gente chama, que é o regime da comunhão parcial de bens, que é aquele a partir do casamento, né? O que vocês constituírem de forma onerosa, vai ser partilhado entre vocês. Comprei um carro, é metade de cada um. Ganhei um carro em doação. Aí não é oneroso, então não partilha. É mais ou menos isso. Tem o regime da comunhão universal de bens, que é o regime dos nossos pais, né? De antigamente, que era como funcionava. Mas hoje, para você escolher o regime da comunhão universal de bens, você tem que fazer um pacto antes. Você tem que ir num cartório de notas, escrever que você quer aquele tipo de união, aquele tipo de regime, né? E é aquele regime que compartilha tudo, independente da forma como ele foi adquirido, com algumas exceções. Então, é uma outra situação.
Tem o regime da separação legal de bens, né? Que também você tem que fazer um pacto antes, onde você... separação de bens. De bens, perdão, me confundi, é muito nome. Separação de bens, onde você faz um pacto e você fala, olha, eu não quero compartilhar... Não, esse é só o separação de bens. Porque o separação obrigatória, esse separação de bens é aquele que você pactua. Convencional, você quero o cônjuge, meu futuro cônjuge. Eu não quero compartilhar o meu patrimônio. Ok, então a gente vai no cartório, faz um pacto pré-nupcial, dizendo que o regime de bens vai ser o da separação convencional. Mas tem o da separação legal de bens ou obrigatória de bens, né? Que é aquela que a lei exige que seja. A lei, por quê? Digamos que você está em segunda núpcias, você já casou antes. Se no seu primeiro casamento você ou enviuvou e não fez partilha, ou você fez o divórcio e não fez partilha, você obrigatoriamente tem que casar por esse regime. Então são regime que é obrigatório, separação obrigatória de bens. Se você, entendi. É isso. Então, nossa, isso aí pouquíssimo a gente sabe. Nós temos ainda o regime da separação de aquestos, mas como diz a minha sócia, você tem que ser contador para casar com esse regime e é complicadíssimo, a gente pouquíssimo vê. Né? Dentro da separação obrigatória, então a Ju colocou uma das situações que a lei traz, dizendo que eu tenho que casar sobre esse regime, que eu não posso escolher nesse caso, né? Nem que eu quisesse escolher, não tem opção. Tá. Nós temos ainda, mas agora já um pouco relativizado pelo nosso STF, que é a questão da idade. Né? Então, agora, pessoas acima de 70 anos não podiam também escolher o regime. Era obrigatório casar sobre esse regime aqui da separação obrigatória. Hoje em dia, eu já posso escolher. Então, mesmo eu tendo mais de 70 anos, eu posso escolher ir lá e fazer também um pacto, dizendo, não quero casar sobre esse regime. Doutora, eu já vi casos igual o teu, que a família muitas vezes questiona, geralmente o homem, né? Meu pai não está em condições, ele tem 70 e poucos anos, está namorando uma menina de 20, ela tá com interesses, né, errados contra meu pai. O famoso golpe do baú que as pessoas têm. Isso é a justificativa de existir essa limitação. Mas o STF veio agora e disse, não, peraí, uma pessoa de 70 anos, ela não é incapaz de escolher. Eu não posso presumir que ela seja incapaz de escolher o seu regime de bens e cuidar do seu patrimônio. Então, ela tem a liberdade. Se ela não escolher, é como nós... Perdão. Rosquei aqui. É como nós, quando não escolhemos nenhum regime, vamos ter que casar sob o regime da comunhão parcial de bens. Hoje em dia é da mesma forma. Quem tem 70 anos e não escolher, vai ser o regime da separação obrigatória. Mas se eu quiser escolher, eu posso. Mediante um pacto antinupcial. Que eu acho de extrema importância a pessoa que vai casar procurar um advogado especialista em direito de família para compreender exatamente... Qual o melhor regime? Desculpa, gente, enroscou aqui. Qual o melhor regime? Porque aqui nós estamos falando, não passamos, o regime da comunhão parcial é assim, o regime... Peraí, mas se você vai numa consulta, você consulta efetivamente um advogado, você expõe a sua situação, eu tenho bens, eu não tenho bens, eu quero constituir dessa forma, não quero... Tudo isso pode ser acolhido num pacto. E eu efetivamente escolher qual é o melhor regime. Inclusive, eu posso fazer regime misto. Eu posso pegar regras de um determinado regime, regras de outro regime e criar o meu regime. Criar as regras que eu quero. Eu posso colocar questões existenciais já nesse pacto antinupcial, né? Como eu quero que funcione, né? Eu quero uma indenização se houver traição, né? Já temos essa possibilidade aí antes, tão difícil de colocar, já teve uma questão dessa discutida dentro do judiciário com a aprovação da inclusão dessa cláusula, né? É uma infinidade de opções, né? Outro dia estávamos numa palestra e estavam dando como exemplo a novela das 9, que falou exatamente isso, né? Que a cada 2 anos já ia ganhar 2 milhões de reais. Enfim, é claro que é uma fantasia ali na situação, mas como a Elis falou, o pacto hoje vai formar entre o casal, vai representar para o casal aquilo que eles realmente querem fazer valer a partir daquele momento do casamento. Então, qual é a sua realidade? A sua é diferente da minha, que é diferente da Elis, né? O que vocês pretendem? Vocês vão herdar patrimônio? Não vão? Está abrindo empresa? Não está? Pretende ter filhos? Não pretende? Então, isso tudo pode convergir numa situação de escrever antes do problema acontecer. E o que facilita muitas vezes no fim do casamento. Né? Porque no divórcio, a depender do regime, é o que vai acontecer, não tem mais jeito. Quando eu estou divorciando, não adianta mais eu querer discutir. Não, uma coisa que a gente chega lá no escritório, eu comprei esse carro com o meu dinheiro. Esse apartamento eu comprei com o meu dinheiro. Gente, na comunhão parcial de bens, é independente o esforço.
Eu não tenho que provar esforço econômico. Ele é presumido, né? Então, assim, uma pessoa só cuidou do lar e a outra trabalhou, independente da questão financeira. Até porque essa que trabalhou no lar não trabalhou menos que o outro, não colaborou menos para que as coisas acontecessem, né? Mas, infelizmente, às vezes chega no escritório no final do casamento e fala, não, esse patrimônio eu constituí, eu trabalhei. Não é assim que funciona no seu regime. Se você tivesse casado no regime da separação de bens convencional, isso poderia até acontecer, né? Cada um compra o seu patrimônio, aquilo que a gente quer comprar em conjunto, a gente vai comprar efetivamente em conjunto. Mas por isso que a importância da gente compreender os regimes na hora de casar. Sim, é claro que eu sigo vocês, né? Eu vi um vídeo de vocês e vou trazer aqui à tona esse caso. No caso da separação obrigatória de bens, mesmo assim, tem a súmula, né, do STF 377, você poderia explicar para nós, tem um pensamento do STJ sobre essa súmula, que mesmo nesse regime de obrigatório de separação de bens, com o término desse casamento, né, ou desse pacto, existe a possibilidade ainda assim da partilha de bens. Vocês poderiam nos expor isso? Mas aí nesse caso, eu acabei de falar do esforço comum. Acho que é aí que está a diferença, né? Tem muita gente dizendo... Desculpa, é que daí, minha dúvida veio assim, tem 4 tipos de pactos que você pode fazer. Tá. Se a pessoa optou por separação, não presume-se que independente de esforço ou não... a separação... Antes era assim. Isso, a separação de bens é assim, a separação convencional. A separação obrigatória de bens, ela também deveria ser assim. Só que existe essa situação da aplicação da súmula 377. O que ela diz, essa súmula? Ela diz que eu posso partilhar os bens que foram adquiridos durante aquele relacionamento, mesmo com a separação obrigatória, mas eu tenho que daí, hoje em dia, a atual interpretação do STJ, do STF, do STJ, é dizer que eu tenho que provar o esforço comum, eu tenho que provar a participação. Ou seja, eu tenho que falar, eu comprei essa casa, nós somos casados em separação obrigatória de bens, nós compramos essa casa, está no meu nome exclusivo, mas o meu marido colaborou com isso. Mas não colaborou de forma presumida, ele tem que provar com recibinhos mesmo, né, com prova documental, que ele participou disso e em qual proporção para ser partilhado esse bem. É diferente da outra situação do esforço comum da comunhão parcial. Entendi. Que é presumido. Eu não tenho que falar, olha, eu ajudei a comprar esse carro. Nessa questão, eu sou casado na separação obrigatória, eu estou aplicando a súmula 377, que diz que eu tenho o direito de partilhar, tudo bem, mas cadê a tua prova? Cadê a prova que você participou efetivamente da compra desse imóvel? Então, essa é a diferença atual que nós temos aí na questão da separação obrigatória. Outra coisa importante, que falamos de pacto, falamos disso, talvez trazer isso, é que quando eu sou obrigado a casar na separação obrigatória, eu também posso fazer um pacto para excluir a aplicação dessa súmula 377. Isso é bem importante, então, também. Porque talvez a pessoa não quer de jeito nenhum, eu não quero, ao final do meu... Eu estou gostando de casar na separação obrigatória, porque cada um quer seguir sua vida mesmo. Eu nem fiz a partilha anterior do meu casamento anterior, então eu não quero misturar patrimônio de forma alguma. Que bom, você vai casar sobre a separação obrigatória. Mas para ter mais segurança de não ter uma discussão de aplicação da súmula 377, daí eu ter que falar se ela participou ou não, ou se ele participou ou não da aquisição desse bem, eu vou fazer um pacto. E vou falar, olha, eu quero fazer um pacto para excluir a aplicação, para afastar a aplicação dessa súmula 377. Doutoras, a famosa termo, né, dona de casa, do lar, tiveram aí um casamento, não sei se independe, daí vocês me respondem, do regime de casamento, e ali tiveram um casamento de 15, 20 anos, e ela ali no lar, fazendo todas as funções, cuidando do filho, lavando roupa, às vezes, e tudo que o lar necessita, né, de um esforço, né, da mulher. E o marido, enquanto isso, tendo a tranquilidade de trabalhar e fica bem sucedido, né? No caso de partilha, na verdade, falei errado o regime de casamento. No caso da partilha de bens aí, o que acontece na situação da dona de casa? Primeira coisa, a gente sempre tem que pensar no regime de bens, né? Não tem como a gente falar em partilha sem falar primeiramente em regime de bens. Desculpa. Então, a depender do regime de bens, vai ser a partilha ou não. Então, se ela foi dona de casa, mas ela é casada sobre o regime da comunhão parcial, vai dividir tranquilamente tudo que foi comprado durante o casamento. Mas assim, em relação ao esforço comum... Já é presumido. Porque tem muito homem, eu falei, eu que trabalhei e tal, você ficava em casa, não é nada disso, né? Nada disso. É uma situação que nos preocupa muito, inclusive, né? E a gente
gente fala muito, você deve ter visto no podcast, nos nossos vídeos. Tudo baseado em vocês mesmos. É uma preocupação nossa, porque o problema chega no nosso escritório quando a mulher já está com 45, 50, às vezes 60 anos, sem renda, sem uma profissão e completamente abandonada em razão dessa forma como houve o casamento. Então, ela não se preocupou no começo do casamento em estabelecer um regime de bens adequado para essa situação, fazer um pacto adequado, escrever tratar com o marido, olha, como é que vai ser o nosso relacionamento. Ela abandona o emprego para cuidar dos filhos, que a gente chama de projeto familiar, e está tudo bem, porque a gente sabe que a mulher acaba cuidando por mais tempo das crianças do que o marido. Então, o padrão, né? Não estou dizendo que é 100%, mas o padrão é a mulher engravida, fica em casa para cuidar dos filhos e o marido vai trabalhar e trazer o dinheiro. E daí, quando esse relacionamento acaba, aquele marido fala assim, só eu trabalhei. Exatamente. Né? Mas o tempo que ela ficou em casa cuidando da família proporcionou a ele essa condição de ter um bom salário, de ter tranquilidade para trabalhar, porque a gente sabe que o serviço doméstico tira da profissional o tempo de trabalho. Então, essa é uma situação que realmente nos preocupa, e essa a nossa grande vontade de falar para as mulheres que estão se casando, que vão buscar um relacionamento novo. Não se preocupe só com o vestido de noiva e com a festa de casamento. Né? Preocupe-se também em fazer um pacto pré-nupcial em que vai estar escrito ali, olha, se eu engravidar, como é que vai ser? Se eu precisar parar de trabalhar, como é que vai ser? Né? Vamos continuar recolhendo a minha aposentadoria? Porque quantas mulheres não chegam no fim da vida sem aposentadoria? Sim. Porque só cuidaram dos filhos. Isso é muito grave. Então, mas aí a gente tem que separar, né? Então, o que a gente tem que pensar? Essa questão da mulher ficar em casa e não trabalhar não implica em situações dentro da partilha propriamente dita, porque o que importa é o regime de bens, vamos pensar. Sim. Partilha, né? Então, partilha. Por mais que ela é casada no regime, a depender do regime. Ela é casada no regime da comunhão parcial de bens e ela ficou em casa o período todo do casamento, ficou 25 anos casada e 25 anos só em casa. Um patrimônio constituído não vai influenciar. Ela vai ter direito a metade de tudo que constituiu dentro do casamento, de forma onerosa. Né? Isso que eu falei desde o começo. Primeira coisa é o regime. Então, e estou falando agora, nesse momento, do regime da comunhão parcial de bens. Tá? Isso não é o problema. O problema que a Ju trouxe, que eu acho super importante a gente falar sobre isso, é que, além da partilha, tá, eu vou sair com alguns bens, eu não vou sair com alguns bens no meu casamento. Mas como que eu vou sobreviver se eu não tenho renda? Verdade. Então, aí que é o problema, aí que a gente tem que pensar nisso, porque às vezes eu saio com algum patrimônio que vai me dar uma renda e que eu vou continuar minha vida tranquilamente. Mas se não? Você tem só 25 anos casados, a gente só tem uma casa que nós construímos juntos, nós vamos dividir essa casa. E como é que eu vou viver? Daí tem a questão dos alimentos. E daí nessa questão dos alimentos, que é outra consequência que a gente tem que, né, do divórcio, que a gente tem que pensar e organizar, isso é um pouco difícil hoje em dia para o cônjuge. Porque os alimentos para o cônjuge hoje em dia, eles são temporários, provisórios, a depender da idade, a depender da questão de retorno ao mercado de trabalho. Mas como a Ju colocou, e se eu ficar anos sem trabalhar? Eu sou uma pessoa jovem, tenho uma formação, mas eu fiquei anos fora do mercado de trabalho. Como vai ser esses meus alimentos? Como vai ser? Né? O judiciário hoje em dia tem entendido que ele vai ser transitório de 1 a 2 anos. Será que em 1 a 2 anos eu consigo retornar ao mercado de trabalho? Né? Mas e meu marido? Eu trabalhei, ele foi só se especializando e hoje em dia ele tem uma renda ótima. Então, tudo isso a gente precisa pensar. E o pacto, ele ajuda nisso, né? Porque eu posso estabelecer um pacto, dizer, ó, se eu parar de trabalhar, eu vou ter alimentos compensatórios se vier a divorciar, em tanto, de que jeito, ou vamos pagar para mim uma previdência. Então, tudo isso são jeitos de a gente pensar em resolver. Porque a mulher que tem a opção de não trabalhar, de ficar em casa, esse projeto parental. Por exemplo, aquela mulher que se casou pelo regime, escolheu, foi bonitinho lá, escolheu no cartório o regime da separação de bens, o que é meu, o que é seu, é seu. Ok, só colocou essa situação. Aí, passados os anos, engravida, para de trabalhar e o marido continua constituindo patrimônio só no nome dele. Olha o risco, né? Porque o que ela tinha que estar atenta durante essa relação? Olha, já que eu estou casado pelo regime da separação de bens, é importante que ela entenda o regime, o patrimônio que ele está constituindo e eu estou contribuindo em casa com os filhos, tem que expor no meu nome também. Porque se não colocar no nome dela, no futuro é só dele. Então, são coisas que nós precisamos dar mais informações para que as pessoas entendam aonde elas estão entrando. Qual é o contrato que elas estão assinando no momento do sim. Entendi.
É isso. Então, partilha, a gente tem que sempre ter preocupação no regime de bens. Eu tenho uma dúvida muito grande, e eu acho que é uma questão, assim, inexorável, extremamente importante, que é a pensão alimentícia. Geralmente, não sei se é mito, mas é 30% dos proventos, dizem, né? Que é 30% dos proventos, e se tiver 2 filhos, é dividido entre os filhos. Porém, o que eu acho que deve ser analisado, e vou perguntar e vocês vão me responder com certeza, com excelência, é o binômio, né? É necessidade versus necessidade. Possibilidade. Necessidade versus possibilidade. Né? Então, por exemplo, é possível, dentro dessa indagação que eu estou fazendo, ficar um pouquinho mais completo, e a resposta de vocês ficarem mais, tirar todas as minhas dúvidas, inclusive, geralmente quem paga a pensão é o homem. Mas e se for o oposto, o homem é dono de casa, que eu vejo muito hoje em dia, tem um casal, e a mulher também pode pagar pensão, o homem fica dependente dessa pensão, e pode existir uma pensão compartilhada, os dois ajudam o filho. Essa questão dos 30% é realmente um mito, né? O que se estabelece no momento dos alimentos é quanto se é necessário, que é a necessidade que você pontuou, e quanto é a possibilidade daquele que paga. E, por óbvio, aquele que paga não necessariamente seja um homem. Né? Nós temos vários casos que quem paga pensão é a mulher, porque quem cuida do filho é o homem. Só um pontinho. E quando o homem paga, mas a mulher ganha bem também, isso vai interferir no valor da pensão do homem? Diminui? Interfere. Quem ganha mais, paga mais. Essa é a regra. Né? Agora, aquele que cuida da criança, com certeza precisa... necessidade maior? Tem maior necessidade, claro, né? Então, digamos que nós temos numa relação que um dos pais, que pode ser pai ou mãe, ele não consegue dar tanta assistência, tanto cuidado para a criança, e o cuidado fica mais com a outra parte. Aquele que não pode dar mais assistência precisa pagar mais. Por quê? Porque o outro que está cuidando precisa de mais renda para ajudar na criação daquela criança, né? Então, independente se é pai ou mãe, se é 2 casais de homens, 2 casais de mulher, aquele que não está nos cuidados é estabelecido o pagamento de pensão. Por quê? Porque aquele que está no cuidado já está pagando in natura. Já está contribuindo. E a obrigação de alimentos é de pai e de mãe. Ou seja, no caso de uma configuração de 2 homens, dos 2 pais, né? Aqueles que são os responsáveis pela criança. Agora nós estamos chegando quase ao final, né? É uma pergunta que eu ando fazendo para todos os entrevistados, que é sobre a inteligência artificial. Se vocês têm usado isso no escritório, se ela é benéfica ou ela não ajuda tanto, né? É uma questão que, para todo mundo, eu estou perguntando isso. Olha, vou te falar que eu tentei não usar a inteligência artificial. No começo, eu até falei para minha sócia, eu arrumei até briga com alguns advogados que ficavam insistindo que a gente tinha que começar a usar. E também vendo pessoas usando de uma forma irresponsável, na minha opinião, entende? Porque daí vai lá e pega um cliente, põe lá na inteligência artificial a petição que quer fazer, lá, inicial, e segue o jogo. Sabe, assim, sem muito cuidado. Então, isso me preocupa, né? Me preocupa esses jovens que estão agora entrando no mercado de trabalho na advocacia, que eu vejo que estão usando exclusivamente a inteligência artificial. Então, isso me preocupa. Por quê? Porque daí eu entendi, quando eu efetivamente comecei a usar, eu comecei a entender a importância dela e o quanto ela facilita a nossa vida. E como a gente pode usar ela, né? Para melhorar uma petição que a gente já fez, para nos ajudar. Às vezes a gente está sem ideia naquela hora. Você coloca as suas ideias ali, ela monta um roteiro, te dá algumas ideias, mas o conhecimento tem que ser nosso. A gente não pode confiar que o conhecimento da inteligência artificial é o suficiente para eu ir lá já fazer uma petição e protocolar essa petição. Então, o judiciário também já tem usado. Eu acho que tem que sempre ter essa fiscalização e essa coordenação de um ser humano, né? E que o ser humano seja uma pessoa que entenda, que seja estudioso também daquele tema que ela está buscando dentro da inteligência artificial. Então, assim, eu entendo que para nós temos usado, tem facilitado nossa vida, não tenho dúvida disso, mas a gente está procurando sempre usar no escritório com muito cuidado, sempre de uma forma onde é uma complementação e sobre nossa fiscalização, sabe? Então, eu acho que é por aí a inteligência artificial. Em suma, a inteligência artificial lá no nosso escritório, né?
você tem que ter extrema especificação do que você está usando ela ali, porque se você generalizar, danou. Quem faz a pergunta tem que saber o que quer, tem que ter conhecimento daquilo que quer, e ela tem que vir para te ajudar como um complemento, né? Tem que ser especialista, né? Em tem todas, que em todas as questões... Ela como um Google, se usar ela como um Google, por exemplo, né? Tá perdido. Tá. Tem que ter extremo conhecimento para ser uma ferramenta de utilidade mesmo profissional para vocês, né, doutora Juliana? Eu nas experiências que eu tive, 100% das vezes ela me deu informação errada. Na questão jurídica, né? Então, como a Elis falou, é muito arriscado você confiar nela 100%. Eu acho que ela é uma excelente ferramenta, desde que você tenha conhecimento do que você está fazendo. Tem que ser revisado, tem que ser analisado, mas todas as vezes que ela me jogou jurisprudência, ou que ela me jogou artigo, era uma interpretação equivocada. Não sei qual a forma que ela lê aquilo, mas ela não tinha vínculo, não tinha... outro dia ela jogou uma jurisprudência e eu fui ver, era um caso do Banco Itaú, eu falei, não tem nada a ver com família, entendeu? Então, é muito sério isso, né? Agora, ela me ajuda bastante em cálculo, viu? Vou ser bem sincera. Quando precisa fazer conta de alimentos, ela é ótima, porque ela busca as tabelas certas, tal, então facilita muito pra gente nesse posicionamento. Mas não tem como fugir, né? É uma realidade e está numa velocidade que a gente não consegue nem respirar, né? Quando você vê, já estão me oferecendo inteligência artificial específica para advogados, é uma coisa que eu acho que a nossa geração tem até um pouco de dificuldade de acompanhar essa velocidade com que a internet e as questões de informática entram na nossa vida, né? Mas usar com conhecimento e responsabilidade, eu entendo que ela veio para facilitar a nossa vida. Sim, né? Exatamente. Chegamos às alegações finais das duas doutoras, e eu costumo, junto com as alegações finais, né, perguntar se caso existir, mas com certeza deve ter existido, algum caso que você gostaria de falar sem citar nome, é claro, que emocionou vocês, foi um caso assim diferenciado, que eu sempre gosto de botar um pouco de prática, né? Porque é emocional, prática e jurídica. Posso contar? Posso contar? Claro que pode. E agora a palavra é de vocês. Tá? Nós tivemos um caso no escritório, esse realmente me emocionou. De um pai que não conheceu o filho. Ele nasceu nos Estados Unidos, a criança nasceu nos Estados Unidos e veio para o Brasil recém-nascido, né? Conheceu porque ele viu só no nascimento. Não ficou nem 6 meses. Não ficou nem 6, não lembro. Com menos de um mês a criança já estava aqui no Brasil. E desde então ele nos procurou e a gente trabalhou muito nessa convivência pela internet. E era uma coisa que a gente falava, isso não vai dar certo, né? Porque mesmo um bebê vendo o pai pela internet durante meses, e ele conversava. Anos. E ele conversava com esse menino, e era uma luta, a mãe resistindo aqui, enfim. E nós trabalhamos neste caso, por 4 anos. Não, a criança está com 3, 4. 4 anos, E aí, este ano, ele chegou no nosso escritório com a criança. Foi emocionante, me emocionou até agora. Porque ele conseguiu, através desse vínculo pela internet, ele não podia vir para o Brasil, porque ele estava buscando o green card dele lá nos Estados Unidos, então ele não podia sair dos Estados Unidos, né? A criança não tinha como ir, porque era um bebê, né? A mãe não tinha condições de ir para levar, enfim, tinha medo também. Não resistia em levar. Né? Então ele não conheceu o filho efetivamente por 3 anos e meio. Só pela internet. Nossa. E quando ele chegou, o filho reconheceu e é apaixonado por ele. Eles foram juntos agora para os Estados Unidos, ficaram um período lá. Então, quando ele chegou no nosso escritório para agradecer, né, o nosso trabalho, porque por fim a gente conseguiu fechar um acordo para ele conseguir ter acesso a esse filho, foi muito emocionante. Bastante. Parabéns, foi bem legal. E então a gente vê a importância, né, quando a gente falou da convivência, né, ainda que ela seja uma convivência por vídeo, né, falando em tecnologia, falando na tecnologia auxiliando o direito de família aí, né. Então eu vejo que esse pai insistiu nesses 3 anos aí e valeu muito a pena, porque depois quando ele chegou aqui, ele reconhecia esse pai ao ponto dele ir para os Estados Unidos agora passar um período e ficar muito bem lá com esse pai. Né? Então são coisas que emocionam a gente, que às vezes a gente pensa que não, que criar vínculo não é importante, criar vínculo é essencial. Né? Então, o afeto realmente faz parte do cuidado, faz parte do dia a dia, é importante para a formação do ser humano. Então, como é importante a gente trabalhar em busca dessa convivência, que pais e mães tenham essa sensibilidade e reconheçam a importância disso. Esses vínculos são importantes. Essa criança ganhou, né? Ganhou muito, porque ela podia simplesmente não ter um pai, né? E foi muito legal. Doutor, vocês querem deixar, olhando para aquela câmera ali, o Instagram, as redes sociais para... O pessoal que está assistindo vão querer te seguir, né?
O nosso Instagram, a gente busca alimentá-lo com frequência com informações de direito de família e direito sucessório, né? Então, é o @ Ribeiro e Tavares Advogadas, né? Então, é um Instagram puramente informativo, dentro do direito de família. Eu acompanho. Que bom. E daí tem o seu particular, que a gente acaba repostando algumas coisas também, né? Fala o seu particular. Fala todos de você. Então, e o meu é o julianatavares.advogada e tem o da Elis. O meu é Elisângela Sócio Ribeiro. E também a gente republica muita coisa, né? Mas é bacana, vale a pena nos seguir. Para informações aí da área de direito de família e sucessões. Gente, hoje eu estive com 2 pessoas aqui para variar maravilhosas, sensacionais, vocês viram, né? Quem nos acompanha até aqui. E sigam nós no canal de YouTube, né? No Judicecast. E eu estou extremamente feliz. Muito obrigado, viu, doutores? Obrigada, nós que agradecemos o convite. Foi realmente uma honra participar desse podcast. O que vocês acharam, doutor?